A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IADERN, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para a sua aula, professor da Escola Dominical. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical e estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é professora da Escola Bíblica Dominical e coordenadora pedagógica. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, a paz do Senhor a todos os professores, né, que nos acompanham aqui pelo podcast. Isso mesmo. E hoje nós estamos aqui para trazer uma dica de lição de número 4 de jovens, que tem por título Um Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Né? Estudando essa lição, a gente percebe o quanto ela é tão importante, né, para os nossos, para ensinar os nossos jovens, né? Os objetivos da lição são apresentar a defesa de Paulo em seu ministério, refletir a respeito dos ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos e apresentar o evangelho da incircuncisão, né? Então, que lição rica, né? E neste momento eu gostaria já de ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica ou a sua dinâmica para essa aula de hoje. Amém. É, a dica que eu trago hoje, irmã Ingrid, é de uma dinâmica. E essa dinâmica ela está baseada no segundo objetivo da nossa lição, que vai falar justamente sobre os ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos. Nós vemos ali que tinham pessoas que conheciam a verdade, né? Conheciam as leis de Moisés, mas que estavam distorcendo, né? Que conheciam a verdade, mas não seguiam verdadeiramente esta verdade. Né? E a dinâmica que eu trouxe, o professor ele vai precisar de 2 copos, certo? Na verdade, de 4 copos descartáveis. A gente vai olhar aqui, vai ver que eles estão normais, iguais, não tem diferença de um para o outro. E além desses 4 copos descartáveis, o professor ele vai precisar. Eu trouxe uma garrafinha de água, mas o professor ele pode levar uma jarra de água. E qual é o objetivo dessa dinâmica? É identificar os falsos irmãos, aqueles que estão em nosso meio, né? Na verdade, é o joio no meio do trigo, né? Essa lição ela nos lembra muito essa questão quando vai tratar sobre os falsos irmãos. Então, como nós conseguimos identificar o joio no meio do trigo, né? E aí o que é que o professor vai fazer? Ele vai pegar a água que ele trouxe e ele vai colocar nos copos. E aí quando ele concluir, ele vai trazer para os alunos, vai levantar, né, o primeiro copo, e aí a gente vai ver que o joio no meio do trigo, ele é totalmente diferente, né? Enquanto nós vemos aqui que os falsos irmãos, nós podemos dizer que são aqueles que estão cheios de si mesmos e vazios da presença de Cristo na sua vida, né? Enquanto os verdadeiros irmãos são aqueles que estão cheios de Cristo, cheios de sua presença, né? Que pregam verdadeiramente a sua palavra, que vivem a palavra de Deus, que não vivem de aparência, né? E assim nós identificamos o verdadeiro irmão, né? E o falso, o joio no meio do trigo. Então essa foi a dica pedagógica que eu trouxe, né? O professor ele pode ficar à vontade para aplicar essa lição ou após o segundo tópico, né, a ministração do segundo tópico, ou ele pode aplicar no finalzinho também da aula. Que dinâmica maravilhosa, irmã Nacélia, bem prática, né? Com materiais práticos. Esse é nosso objetivo, né? Trazer dinâmicas simples e práticas para o professor, né? Coisas que facilmente ele tem na própria igreja, copos descartáveis, né? Uma garrafinha, uma jarra. Muito bom por contribuir conosco. Eu também preparei uma dinâmica, certo? Simples, para você, professor, executar na sua aula.
Eu nomeei a dinâmica por dinâmica da máscara. A verdade ou a máscara? É o título da minha dinâmica, certo? E qual é o objetivo? Mostrar como os falsos irmãos se infiltram com a aparência de verdadeiros, né? E como é importante discernir e permanecer firmes na verdade do Evangelho, como Paulo fez nesse encontro em Jerusalém, né? Para essa dinâmica, você, professor, vai precisar de máscaras ou uma venda, né? Se você não tiver uma máscara, você pode utilizar qualquer pano, né? Ali para você usar de venda. Cartões com frases verdadeiras e falsas sobre o evangelho, né? Então você vai precisar de algumas frases com palavras verdadeiras e outras com palavras distorcidas. Então, como você vai fazer? Você vai falar brevemente sobre o capítulo 2 de Gálatas, né? Na própria lição já vai trazer. E o encontro entre Paulo, Pedro e os líderes da igreja, né, os falsos e os falsos irmãos, que tentavam impor a circuncisão como obrigatória para a salvação. Né? Então, brevemente, você vai explicar isso para os seus alunos. Você vai dividir os jovens em dois grupos e vai distribuir as máscaras ou as vendas para um grupo só, certo? Um grupo vai ficar vendado e o outro não. Então, o grupo um vai ficar vendado. O outro grupo terá os cartões, né? Você pode colocar as frases em cartões ou pedaços de papéis. Como, por exemplo, com frases verdadeiras e frases distorcidas. A salvação é pela fé em Cristo, né? Pode ser uma frase. Você precisa cumprir regras para ser salvo. Jesus é suficiente, né? Então, você, professor, vai pensar algumas frases verdadeiras e outras distorcidas. E o grupo vendado, ele deve ouvir essas frases e dizer se elas estão de acordo com o evangelho ou se elas são distorcidas. E após cada resposta, alguém do grupo explica brevemente por que aquela frase está certa ou errada, né? Então você pode em seguida, né, revelar que quem estava com a máscara da mentira e quem manteve a face da verdade, né? Porque eles vão estar vendados, eles não vão saber quem disse as frases, né? Então, naquele momento, depois, no final, você vai revelar para eles quem manteve, né, a máscara e quem ali assumiu verdadeiramente aquelas frases, né, disse aquelas frases que são frases verdadeiras do Evangelho, certo? E aí, no final, você pode refletir com eles. Como é que a gente pode identificar falsos irmãos nos dias de hoje? Né? É pelas palavras, é pelas atitudes, né? Quais máscaras ainda nos enganam nos dias de hoje? Né? O que podemos aprender com a postura que Paulo teve, né? Então, são algumas reflexões que você, professor, pode fazer, né? Você pode finalizar dizendo para eles que a verdade do evangelho não muda, que precisamos estar atentos com discernimento espiritual, né? Que foi o que Paulo fez. Ele pregou ali que a verdade do evangelho ela não muda, né? Independente do contexto ou situação em que você está. Né? Então, essa é a minha dica de hoje, uma dinâmica simples que você pode executar na sua aula. A senhora tem algo a mais a acrescentar, irmã Ana Célia? Nós só desejamos que o professor ele tenha uma excelente aula, né? Que o Espírito Santo de Deus ele possa estar se fazendo presente nesta aula, ministrando ali nos corações, porque a gente sabe da importância da lição desse trimestre, né? Das abordagens que vêm sendo feitas. Então, que o Espírito Santo ele possa ir trabalhando na vida de cada aluno e do professor também, né? Isto mesmo. Então, nós desejamos uma ótima aula para você, professor. A paz do Senhor e até a próxima lição.